nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário adjunto de Empreendedorismo e Investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Leopoldo Rodrigues, também conhecido como Leopoldo Mendonça, que vem aqui falar sobre a política de incentivos fiscais do Estado. É evidente que todo Estado precisa ter uma política de incentivos fiscais, mas o Estado de Mato Grosso adotou uma política de incentivos fiscais assim extremamente preocupante. Como é que justifica, Leopoldo, o Estado de Mato Grosso, que está com dificuldade de pagar salários, hoje é dia 10 e os salários não foram pagos ainda, o Estado aumentar de 1 bilhão, que era o incentivo do Silval Barbosa, para 3 bilhões agora e meio no governo Pedro Taques? Porque quando aumenta o incentivo, é imposto que deixa de entrar no Estado de Mato Grosso. Por que isso? Por que esse benefício todo é concedido pelo governo do Estado de Mato Grosso? Bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Capital, a todos os ouvintes de Cuiabá e região. É um prazer muito grande estar aqui participando do seu programa, Antero, e discutindo um tema tão importante para o Estado de Mato Grosso, para a nossa população. E primeiro, reforçando o que você acaba de dizer, que é a importância do incentivo fiscal. É importante dizer que Mato Grosso tem uma política de incentivo fiscal, que os estados do Brasil têm uma política de incentivo fiscal, e também os outros países do mundo, né, adotam a política de incentivo fiscal como forma de atrair investimentos, emprego, gerar renda e desenvolver determinada região. Há poucos dias vi uma matéria dizendo que a Madonna teria mudado para Portugal, não é? Por causa da política de incentivo de Portugal, que ali na região tinha uma política de incentivo para imóveis de isenção de 10 anos de tributos em razão daquele investidor fazer investimentos naquela região. Nós temos aqui na região, na América do Sul, o caso do Paraguai, né? O Paraguai, através da lei Maquila, ele está atraindo indústrias de todas as regiões. Só no Brasil, nos últimos anos, foram mais de 80 empresas brasileiras instaladas no Paraguai em razão dos incentivos fiscais. São empresas brasileiras que estão gerando mais de 10 mil empregos no Paraguai em razão dos incentivos fiscais. E não tenha dúvida que Mato Grosso, os incentivos fiscais foram, de certa forma, foram demonizados, né? A sociedade se pergunta, caramba, falta dinheiro para educação, para saúde, para segurança, e o governo isentando, dando incentivo para indústrias. Mas é a forma da gente, primeiro, é a forma da gente atrair investimentos para cá, no estado que é maior produtor de milho, de soja, de algodão, e precisa atrair indústrias, né? Que tem um pequeno mercado consumidor. Nós temos 3 milhões de habitantes, estamos longe, né? Temos aí um custo Mato Grosso, que é a distância, que é o custo para sair esse produto de Mato Grosso e ir para os grandes mercados consumidores. Então, o incentivo fiscal, primeiro, ele é uma forma de atrair, de manter essas empresas competitivas. Segundo problema nosso é a guerra fiscal, né, Antero? Que nós temos aqui, nós somos vizinhos de Goiás, que tem uma política tributária bastante agressiva no que diz respeito aos incentivos fiscais. Mato Grosso tem incentivo fiscal, Rondônia tem incentivo fiscal, Tocantins tem incentivo fiscal. Se Mato Grosso não tiver, nós vamos continuar sendo um fazendão. Pois é, mas tem incentivo fiscal e incentivo fiscal. Por que dá incentivo fiscal? Uma coisa é dar incentivo fiscal, porque era assim, o PRODEI, que foi criado no governo de Carlos Bezerra. O PRODEI que foi criado com o objetivo de atrair a indústria, né? Era o Programa de Desenvolvimento Industrial, não é isso? Perfeito, PRODEI. Era o PRODEI, Programa de Desenvolvimento Industrial, com o objetivo de atrair a indústria. E por que aqui dá incentivo fiscal para quem fecha posto de trabalho? Por exemplo, a JBS aqui, ela recebe incentivo fiscal para comprar frigorífico e fechar. É um negócio bacana, quer dizer, ela compra o frigorífico, tira o emprego dos trabalhadores e é incentivada pelo governo. É um negócio assim espetacular. Exatamente. Só lembrando que isso foi a política do passado, né?
Isso não aconteceu no governo Pedro Tax. Continuou sendo incentivada no governo Pedro Tax. Só para lembrar a questão dos frigoríficos. Ela e toda a cadeia da carne. Isso, só para lembrar a questão dos frigoríficos, como foi. Nenhuma empresa desse setor, inclusive a JBS, teve incentivo, a empresa adquiriu um incentivo no governo Pedro Tax. O que aconteceu, nós herdamos um programa com 829 empresas. O governador Pedro Tax imediatamente determinou uma auditoria nesses incentivos. A CGE fez um grande trabalho nas grandes empresas que tinham incentivo em Mato Grosso, e nós implantamos, por ordem do governador Pedro Tax, do secretário de Ceneria à época, nós implantamos o saneamento das 829 empresas que tinham o Prodeic. Esse saneamento, nós analisamos toda a parte do enquadramento, da formalidade da empresa que faltava determinado documento, uma licença ambiental, estava irregular com algum órgão, desde a questão legal. De lá para cá, esse saneamento, nós excluímos do programa, por exemplo, empresas de serviço e empresas comerciais. Tinham lojas de confecção em Mato Grosso que vendiam varejo, que tinha incentivo fiscal. Nós desenquadramos todo o comércio que tinha Prodeic. Das empresas, por exemplo, cerealistas, e é importante colocar, existe a empresa que realmente beneficiava o grão, comprava um grão e fazia algum processo industrial. Essas empresas que trabalhavam a industrialização desse grão manteve-se no programa, mas aquele grão que ela comprava, exemplo, a soja e o milho comum, e ela só comercializava, essas empresas foram desenquadradas. Elas eram 157 empresas, nós desenquadramos 100, mais de 100 dessas empresas foram desenquadradas e parte delas suspensas. É um momento em que a empresa tem alguma irregularidade que a gente suspende, aguarda a empresa se manifestar, sanar aquela causa da suspensão da empresa, né? E parte dessas 157, em torno também de 40, nós mantivemos no que nós chamamos de manutenção parcial. É quando a empresa, por exemplo, na cerealista, ela beneficia o arroz e beneficia o milho comum. O milho comum, ela perdeu incentivo, porque ela não está fazendo nada nesse milho comum. Ela está comercializando ele a granel. Já o arroz, por exemplo, que ela está descascando, empacotando, fracionando, empacotando para o consumidor final, essa empresa manteve-se, esse arroz manteve-se com incentivo. No caso dos frigoríficos, qual que era o cenário, Antero? Nós tínhamos, por exemplo, e eu não vou citar nomes aqui para não envolver ninguém. Nós tínhamos frigoríficos que tinham zero, que não pagava nada de ICMS. Nós tínhamos, por exemplo, a JBS, que tinha plantas que variavam de um imposto de 2% a 3,5%. Nós tínhamos outra empresa que era 2%, outra que era 3,5%, outra que era 3,20% e tal. Quando nós assumimos o governo e esse setor foi alvo, tanto é que já foi citado aqui a JBS no final de 2015 recolheu para os cofres do estado 370 milhões. Foi um trabalho da nossa equipe com o governador, com a minha empresa, que sentou e entendeu que era preciso recolher esse tributo, essa diferença. Então, assim, o que aconteceu? Quando assumimos, o sindicato, o Sindifrico, procurou a secretaria e disse o seguinte: olha, o que nós queremos é o incentivo que os outros estados têm. Os outros estados têm uma alíquota única para todas as empresas do setor. O que nós queremos por cadeia, né? Exatamente. E não por empresa. Perfeito, exatamente isso. Então o que nós queremos é uma alíquota, uma isonomia, que todos consigam pagar o mesmo tributo e concorrer e ter competitividade. Houve uma discussão, o Ceneri, eu não participei desse processo por uma questão particular, mas o Ceneri conduziu isso com o sindicato. O estado quis uma alíquota um pouco melhor, fechou em 2%, hoje ela é 2,5%. Todos os frigoríficos do estado pagam esta alíquota, não é? Na comercialização da carne. Importante dizer, e aí a sociedade não entende, mas o imposto é 2,5%, só para citar um exemplo. Nós temos frigoríficos que eles empregam no município pequeno 1.000 funcionários. Pois é, e o que desemprega? Por que continua recebendo benefício? Vou chegar lá também. Só para concluir, um frigorífico que tem 1.000 funcionários, uma média de salário de R$2.000. Esse frigorífico, ele lança mensalmente de salário R$2 milhões no município, no mercado, que vão pagar energia,
combustível, alimento, roupa, que vão pagar ICMS. Então é um movimento muito grande. Essas empresas, e sem o incentivo, elas se tornam, elas perdem competitividade, elas não conseguem sobreviver. A questão de frigoríficos que foram fechados em Mato Grosso, a alegação por parte dos frigoríficos é que faltou matéria-prima, né? Não tinha gado suficiente. Houve um trabalho feito pela Assembleia e também por outros órgãos de controle. Há alguns frigoríficos que podem ter sido comprados e parados à planta no sentido de monopolizar. Isso foi discutido, é um trabalho que a gente não é a SEDEC que faz, mas uma coisa importante: todas as empresas, quando paralisam, ela deixa de ter incentivo, né? E isso a Cefaz faz um trabalho de fiscalização, de acompanhamento. Então, se ele paralisou as atividades, ele perde o incentivo, ele é suspenso o incentivo até ele retornar. E quando a empresa está em recuperação judicial? Também a empresa perde o incentivo. Então eu vou fazer, infelizmente, uma pergunta com um nome fulanizada. Certo. A Bimetal tem incentivo? A Bimetal, eu preciso confirmar se a Bimetal tem incentivo, tá? Eu acho que tem. Só para deixar claro, todas as indústrias, quando ela é indústria, todas as indústrias têm direito ao incentivo, tá? E isso foi uma política nossa. Nós entendemos que o objetivo do PRODEIC é a indústria. Por isso eu disse que nós eliminamos empresas do setor comercial e do setor de serviço. Essas foram eliminadas. Se ela é indústria, ela tem direito ao PRODEIC. No caso da recuperação judicial, e aí é importante colocar, eu entendo que uma empresa, enquanto esteja em recuperação judicial, ela ainda tem direitos, enfim. Eu estou inseguro de dizer a questão do incentivo fiscal. Se ela tem, se a Bimetal tem o incentivo, faço compromisso de confirmar isso e lhe informar depois com toda transparência, tá? Mas eu tenho dúvida se a Bimetal tem incentivo. Não, no passado tinha. Tinha, seguramente tinha. E parece que na fase de implantação dela, ela tinha o incentivo fiscal. Ela tinha, era até justo que tivesse. Como eu disse, eram 829, eu não me lembro todas assim de cabeça, mas são muitas empresas. Era até justo que tivesse, mas eu acho que depois de alguns percalços, eu não sei se é justo continuar. Eu faço o compromisso de fazer esse levantamento. Pode ser até que seja justo continuar, não sei também, eu não tenho essa convicção formada. Perfeito. Né? Mas é preciso saber se tem ou se não tem, né? Faço o compromisso de fazer esse levantamento e encaminhar a sua equipe. Algumas empresas em recuperação judicial têm recebido incentivo justamente para conseguir sair da situação. O BNDES tem aprovado alguns incentivos para algumas empresas em processo de recuperação. Não sei se é o caso da Bimetal em Mato Grosso. Eu acredito que tem fundamento, né? Como eu disse, as empresas no primeiro momento elas recebem o incentivo para se instalar. Agora, como eu disse, Mato Grosso, a empresa, o incentivo, a lógica do incentivo também é para manter a competitividade. Tá, né? Mas e qual que é a contrapartida? Isso é importante dizer. E qual que é a contrapartida que o Estado exige? Por exemplo, no governo Dante, eu sei que exigia contrapartida. Perfeito. No governo Silval, no governo Blairo, teve um relaxamento em relação aos amigos do rei para não exigir contrapartida dessas empresas. Outras tinham contrapartida a CPI identificou isso, né, Antero? Que não havia, na verdade, não havia fiscalização. Fiscalização da contrapartida. Não havia fiscalização, não. E tem uns que mudaram até contrato para não exigir mesmo. Quer dizer, eu te dou incentivo, você não precisa fazer nada para o Estado. É muito boa pergunta, e é importante informar. O incentivo fiscal, ele é uma política condicionada à apresentação ao cumprimento de contrapartidas por parte da empresa. Isso é a diferença que eu até tive dificuldade, tenho até dificuldade um pouco de entender no início. Todo incentivo fiscal, ele é um benefício fiscal, mas nem todo benefício fiscal é um incentivo. A diferença é que o incentivo, ele tem contrapartida. Emprego, investimento, geração de renda, muitas vezes qualificação de mão de obra, que é o caso de Mato Grosso, distribuição de lucros e resultados. As empresas precisam
distribuir lucros e resultados. E o benefício fiscal não. O benefício fiscal, uma empresa, o governo, por exemplo, resolve isentar produtos da cesta básica, pretendendo lá baratear o alimento para a população. Então, isso é um benefício fiscal. O incentivo, ele é condicionado a contrapartidas. E o PRODEIC, ele é assim, ele tem contrapartidas. Importante dizer que quando nós herdamos o programa, ele tinha contrapartidas interessantes, mas assim, impossíveis de se cumprir. Exemplo, ele dizia assim: olha, a empresa que for beneficiada pelo PRODEIC, ela tem que provar que ela contribuiu para melhorar o IDH no estado de Mato Grosso. Não é no município, e a empresa tinha que comprovar que ela melhorou o IDH. O empresário ia lá e falava: como é que eu vou comprovar isso? Eu tô lá em Guarantã do Norte, como que eu vou provar que eu melhorei o IDH no estado de Mato Grosso? Como é que a equipe técnica da SEDEC, da secretaria, vai analisar isso e vai concluir que ela contribuiu? Então era uma coisa difícil, essas contrapartidas foram eliminadas. O que as empresas têm que fazer hoje? Ela tem que gerar emprego, tem que apoiar o primeiro emprego, ela tem que qualificar a mão de obra, ela tem que distribuir lucros e resultados e, claro, fazer o investimento, tá? Qual a dificuldade que nós tivemos nos últimos anos? A dificuldade é que o cenário econômico, muitas vezes a empresa fez assim: olha, meu compromisso é investir tanto e é gerar 200 empregos. Aí veio a crise, ele estava vendendo X, passou a vender X dividido por 2. Aí ele teve que ir na SEDEC e falar: olha, eu falei que era 200 empregos, eu consegui gerar 120 por causa disso. Então tiveram casos assim, que nós estamos estudando, fazendo isso, acordando através de TAC, discutindo com a equipe, levando para o CEDEM, levando o problema, tá? Com relação à fiscalização, muito importante, e aqui não é crítica ao que já passou, mas realmente a fiscalização deixava muito a desejar, tá? No governo Pedro Táxi, nós temos sido rigorosos em fazer a fiscalização anual. Exemplo, fechamos agora os dados de 2016. Nós fiscalizamos 92% das empresas, 92% das empresas que tem o PRODEIC, tá? Grande parte, 80% dessas empresas, nossa equipe esteve em loco, esteve lá dentro da indústria, olhando a indústria funcionar, vendo investimento, vendo empregos, pegando documentos de distribuição de lucros e resultados, vendo o primeiro emprego, acompanhando todo o processo. Faz um relatório de vistoria e traz para a secretaria, tá? Parte dessas empresas em que a nossa equipe, são 3 fiscais que nós temos, aquelas empresas que nós não conseguimos ir, nós solicitamos documento dessas empresas, nota fiscal, né, o CAGED da empresa que prova os empregos, enfim, a empresa provou isso através de documento, tá? Então nós atingimos quase 100% da vistoria. Tanto é, como eu disse, nós herdamos no início de 2015, nós éramos 829 empresas pelo PRODEIC, tem 140 suspensa, tá? E tem mais 150, 160 que foram desenquadradas do programa. Então hoje nós temos um universo aí em torno de 670 empresas que têm o programa. Claro que essas 670, parte dessas, como eu disse, estão suspensas. Por que suspensa? Por diversas razões. A empresa teve alguma irregularidade, deixou de recolher, por exemplo, ao FUNDEIC, que é o fundo que ela é obrigado, que também é uma contrapartida, tá? Quando ela deixa de recolher e a Cefaz nos informa, nós suspendemos essa empresa. Então, tem empresas que estão suspensas também. Nós temos procurado aperfeiçoar a fiscalização, não é fácil. O secretário Avalone implantou agora um documento, tá? Um demonstrativo de incentivo fiscal que as empresas precisam mensalmente apresentar à secretaria, tá? Onde ela vai dizer quantos empregos, o investimento que foi feito, quanto que ela recolheu ao fundo, para a gente ter mais esses dados organizados e a gente conseguir fazer uma fiscalização mais eficiente. Só uma dúvida, Antero. Secretário, não sei se o senhor respondeu isso lá no início, mas agora me deu uma dúvida. Se existiam quase 900 empresas que tinham esse benefício do incentivo fiscal e esse benefício era cerca de 1 bilhão e poucos milhões de reais, agora nós temos 670 empresas e o benefício colocado na lei
é de quase, um pouco superior a 3 bilhões de reais. 3 bilhões e meio. 3 bilhões e meio. Como explicar isso? Esse incentivo aumentou o número o valor do incentivo, mas em contrapartida diminuiu o número de empresas. Como é que justifica essa aritmética? E eu volto a perguntar o seguinte: por que é que aumentou? Porque você dá incentivo. O que é incentivo? Você abriu mão de receber impostos. Você abre mão de receber impostos quando a economia está saudável. Agora, se não tem dinheiro para pagar salário e abre mão de receber impostos, aí, enfim, como é que conseguiu fazer essa equação? De diminuir o número de empresas e aumentar o número de valor do incentivo. Eu me lembrei agora, Dante de Oliveira, quando foi implantar o ProAlmate, e o Dante dizia assim: mas Dante, você vai incentivar a empresa do produtor de algodão em 75% de incentivo? O Dante dizia assim: eu prefiro ter 25% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, mesmo no momento de crise, às vezes o incentivo fiscal, ele é a forma de atrair, e como eu disse, essa empresa, se ela vai gerar 200, 500, 1000 empregos, são pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, que vão ter sua renda, que vão consumir produtos, né? Combustível, energia, roupa, como eu disse aqui, e esse ICMS vai retornar. Essas empresas, é outro fato, as grandes empresas, elas fazem o quê? Ela tem um poder de movimentar no entorno dela, e a gente chama isso de empresas âncoras. Uma grande empresa, quando ela instala no município, no entorno dela, em razão daquele investimento, outras empresas são atraídas. Por exemplo, empresa que vai fornecer mão de obra, que vai fornecer alguns serviços terceirizados, que vai fornecer alimento, que vai fornecer uniforme, pessoas que vão dar manutenção em máquinas. Então ela movimenta no entorno empresas que não têm o incentivo, né? Que vão lá para aquela região em razão do incentivo dado a uma outra empresa. É o que a gente na economia chama de externalidades positivas. A empresa, ela gera um impacto, né? No entorno, externalidades que beneficiam a sociedade. Com relação à pergunta sobre a LOA, né? O crescimento aí da LOA. Duas coisas são fundamentais para esclarecer. No primeiro ano, quando nós assumimos o governo, a nossa interpretação, que era a interpretação feita com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 14, ele diz assim: para fins de incentivo fiscal, tá? Deve-se, e para fazer a compensação, porque a lei diz assim, quando você dá o incentivo, você tem que criar uma política, né, para compensar. Então ele diz o seguinte: olha, se conta o ano em que a empresa, em que se deu o incentivo fiscal e os 2 anos subsequentes. Ou seja, conta 3 anos. Então, quando nós entramos, e inclusive tivemos no Tribunal de Contas discutindo nessa questão, fizemos uma consulta lá ao Tribunal de Contas, a nossa interpretação, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, eram 3 anos. Se eu ia contar só os últimos 3 anos que a empresa teve incentivo, ou o primeiro ano que ela teve os 2 subsequentes, só 3 anos, o que eu precisava ter no orçamento era muito menor do que isso. Essa tese, ela foi superada no entendimento feito pela Cefaz, que dizia: não, é preciso contar os 10 anos de incentivo, tá? Então isso foi superado. Nós saímos de um orçamento menor em razão de 3 anos que nós estávamos computando, uma questão contábil, e passamos a considerar 10 anos. Então houve um acréscimo com relação ao PRODEIC. Mas ainda mais importante do que isso, é que o que havia orçado no governo anterior era um orçamento totalmente subdimensionado, enfim, não tinha uma série de coisas que hoje nós colocamos. Vou citar um exemplo: o refis feito pelos governos anteriores não estavam na LOA. Na nossa, um valor considerável que tem nesses 3,5 bi é o refis. Segundo, todos os incentivos do regulamento do ICMS, protocolos entre estados que são diversos, lá feito pelo CONFAS, a questão, por exemplo, do incentivo para o setor atacadista e para o setor de material de construção, que sempre existiu, não fomos nós que criamos, foram criados pelos governos anteriores. Isso não estava na LOA. Então o que nós fizemos foi um ajuste, foi uma contabilização muito mais eficiente e próxima
da realidade. Foi isso que a gente fez, por isso que deu esse acréscimo, tá? Como eu disse, lembrando que o incentivo fiscal conta 10 anos e não apenas os 3, que é a interpretação atual. A parte do incentivo dado agora, em 2018, que está nesse bolo de 3,5 bi, são empresas que tiveram incentivo lá em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, que esse incentivo ainda não venceu, tá? A empresa continua fruindo. Nós reduzimos, nós adotamos uma política, e assim, porque, na verdade, como eu disse, era a realidade, a sociedade, ela era contrária ao incentivo fiscal. Então a gente adotou uma política totalmente restritiva. Vou passar um número aqui que mostra isso. E falo esse número não com muita alegria. O que eu queria incentivar mais, na minha opinião, nós temos que dar mais incentivo. Agora, falar o que vocês já falaram aqui. Fiscalizar, cobrar contrapartida, verificar que a empresa está fazendo investimento na região, está gerando emprego, está gerando renda, está fazendo o crescimento e a melhoria da qualidade de vida da população. Mas eu vou dar um número. Em 3 anos de governo Pedro Táxi, 2015, 16 e 17, 20 novas empresas tiveram incentivo fiscal em Mato Grosso. Apenas 20 indústrias tiveram incentivo fiscal. Mais 13 empresas estavam em fase de instalação, ou seja, ela foi enquadrada no governo anterior e ela passou a gozar do incentivo em 2015, 16 ou 17. Então, são 20 mais 13, são 33 empresas. No último, eu estou falando de 3 anos, no último ano do governo Sival Barbosa, 2014, 82 empresas foram enquadradas no incentivo fiscal. Quase o triplo. Lembrando, é época de ano eleitoral. Ano eleitoral. Lembrando que essas empresas, como eu disse, empresas do setor comercial, do setor de serviços, transportadora teve incentivo no governo Sival Barbosa, tá? Infelizmente, muitos incentivos, e empresas industriais também. Infelizmente, muitas empresas que tinham direito ao incentivo e que tinham dificuldade para conseguir o incentivo, porque realmente a secretaria tinha virado um balcão de negócio. E essa realidade nós mudamos no governo Pedro Táxi. Não tem um único empresário em Mato Grosso que foi negociar na secretaria. Nós implantamos uma política totalmente diferente, com bastante zelo, às vezes até numa velocidade que a gente queria que fosse mais rápido, um processo que às vezes demora 5 meses, 6 meses para a empresa ser enquadrada. Mas nós estamos tendo todo o zelo no sentido de dar o direito à empresa que quer investir em Mato Grosso e cobrar da empresa, como eu disse, fazer o investimento que ela se compromete na carta consulta, gerar os empregos que ela se compromete, gerar renda na região. E é uma coisa muito interessante, a gente, assim, quando a gente vai andar o estado, a gente vê a importância de uma empresa dessa. Eu recebo, às vezes, o empresário, quando a empresa está com alguma dificuldade, o empresário vem com o prefeito da cidade, vem com o prefeito e fala: olha, se fechar essa empresa, separa meu município. Tamanha importância. Quando a gente vê o setor de laticínios, por exemplo, nós temos laticínio no interior do estado de Mato Grosso, que esse laticínio, que tem o incentivo do Prodeic, ele compra leite de 800 produtores de leite, tá? Então ele movimenta a economia, ele gera renda para as famílias do município. Muitas vezes um cidadão, um pequeno produtor que tem 4 hectares, tem 5 hectares que produz seu leite e sobrevive com incentivo fiscal. Então é importante analisar tudo isso. Mas para fechar, Antero, com relação a esse orçamento, o crescimento, na verdade, não houve aumento de incentivo por parte do Prodeic. Quero deixar isso claro, posso trazer os dados com detalhe. O que mudou foi a forma contábil de se contabilizar tudo. Por exemplo, o Estado deu incentivo para os produtos da cesta básica, hoje está nesse 3,8 bi. O refis que o Estado fez está nesse 3,8 bi, tá? Todos os outros incentivos do regulamento do ICMS está nesse 3,8 bi. O incentivo do Porto Seco está nesse 3,8 bi. E o ano passado que a gente tinha era apenas o orçamento do Prodeic. O Leopoldo Mendonça sendo muito assistido em Jaciara. Ele é de Jaciara. Ábido Mohamed. O Ábido é o prefeito, né? Prefeito, meu amigo também. Um abraço, Ábido.
Economista competente, ajudou muito o Estado em acordos com empresas e assim retornando algumas centenas de milhões aos cofres de Mato Grosso. Parabéns, Leopoldo. Obrigado. Gil Gomes, parabéns, amigo Leopoldo. Catrim Fernandes, ótima fala. Rafael Martins, que ele manda só aqui, tô de olho. Marco Aurélio Ribeiro, é isso, né, que significa, não é isso, Laís? É isso mesmo. Marco Aurélio Ribeiro, quando a empresa se enquadra, a renúncia fiscal é mensurada por 10 anos. Este valor, na verdade, o Estado não tem. Simplesmente ele abre mão para atrair novas indústrias e possa aumentar a arrecadação. O Estado de Mato Grosso sem incentivo não anda nada. Na verdade, incentivo no Estado é para nossos produtos chegar nos grandes centros de consumo. É a opinião de Marco Aurélio Ribeiro Coelho. Maurício Vascaíno, bom dia, Marco. Ele já está cumprimentando o Marco Aurélio Marco aqui, Aurélio. né? Tá bom, Maurício Vascaíno, um abraço. E o Marco Aurélio respondeu bom dia, né? Tá bom. Já tá virando chat, né? Antero, sua visão não é assim, corretíssimo, Leopoldo. O Marco Aurélio, eu estou perguntando mesmo. Rafael Martins, eu não estou opinando aqui, na hora que eu for opinar, a minha opinião, ela é a favor dos incentivos e da fiscalização dos incentivos. Rafael Martins Sonsim, existe alguma empresa de turismo que recebe incentivo do Estado? Aí o Ábido está mandando aqui um grande abraço. Obrigado, Ábido. Rafael Martins Sonsim, existe alguma empresa de turismo que recebe incentivo do Estado? E parece que você já tem a resposta aí também da Bimetal. Sim, tenho a resposta com relação ao setor turismo, que é o setor que nós respeitamos muito, né? E tem uma importância para o Estado de Mato Grosso muito grande, gera muito emprego e renda, e esse estado que tem um potencial turístico muito grande. Rafael Sonsi, eu conheço, é operador de rafting lá de Jaciara, é um grande empresário lá também. É importante colocar o incentivo do Estado, é ICMS, né? E as empresas do setor de turismo, geralmente ela paga o ISS para o município e tal. O que existe no estado de Mato Grosso é um trabalho no sentido de melhorar a infraestrutura turística, é no sentido de divulgar as nossas potencialidades, e agora nós estamos criando lá então, um trabalho. Uma sugestão. Trabalho do. Ontem eu entrevistei aliás, vamos trazê-lo aqui, o superintendente do Sebrae. Zé Guilherme. Zé Guilherme, que é uma figura humana extraordinária e um técnico muito competente. Ele deu uma entrevista ontem sobre o trabalho que o Sebrae está fazendo nessa questão da energia solar. E ele tem defendido aí que é preciso incentivar essa questão da energia solar. Porque, olha, nós precisamos trazer aqui o Zé Guilherme pro ouvinte perceber a grandiosidade que é esse assunto. Eu tratei até da questão do turismo com ele, baseado nessa questão da energia solar. E eles estão fazendo um projeto lá espetacular. Eu acho que esse governo tem um defeito muito grande. Eu perguntei para ele no final da entrevista, não ao vivo, falei, se você foi convidado para ir no governo Pedro Taques? Falou, não. Falei, tá aí. Incompetência. Vamos convidar o Zé Guilherme, é incompetência. Porque ele é bom demais. Eu também acho. Os assuntos que ele tratou ontem lá, tratou com muita competência, e ele tem uma proposta para o setor de turismo nessa área da questão da energia solar. As pessoas não têm energia aqui no Pantanal. E um sol desse E um sol desse, a gente reclamando do sol, pelo amor de Deus. Quer dizer, tem que criar mecanismos de financiamento. Já que existe o MT Fomento, que para mim podia não existir, né? Podia montar alguns projetos nesse sentido. Mas tudo bem, voltemos aqui ao tema. Eu ia responder, o terceiro ponto que eu ia falar com relação ao turismo era a questão do Fungetur, que é uma linha, um trabalho feito lá pelo secretário Nigro, que já tivemos uma reunião na Desenvolve, né, a antiga MT Fomento, criando essa linha de crédito para o setor do turismo. É uma linha de financiamento em torno, vai até R$200 mil. Tá, ela estará disponível em breve aqui e nós vamos estar divulgando isso, uma linha para o setor turismo. Só com relação ao Zé Guilherme, eu também eu admiro muito, comprometido, inteligente, e eu tive a oportunidade já de ouvir ele falando inclusive do Centro de Sustentabilidade do Sebrae, que é um negócio, uma obra inovadora. Como a maior obra do mundo. Está sendo considerado
a melhor obra de sustentabilidade do mundo, que é de um arquiteto cuiabano. Isso mesmo. Que é de um arquiteto cuiabano. É espetacular. Um dos entraves que nós tínhamos era a questão do custo, né, das placas, enfim, dos produtos na placa era um pouco inviável. Hoje isso tem reduzido bastante e tem se tornado viável. Eu acho que é uma área que vai desenvolver bastante. Outra Mato Grosso. proposta do Zé Guilherme ontem na entrevista é o seguinte: olha, isso aí está caindo muito o custo e vai cada vez mais cair o custo. Ele deu exemplos ontem, o custo dessas placas que são o impeditivo da gente aproveitar esse sol. Tá bom. Aí ele falou assim, mas um estado como o Mato Grosso, e aí vale para você, vale para o secretário Carlos Avalone, que são duas grandes empresas que produzem isso, uma empresa alemã e uma empresa chinesa. Nós estamos aí cheios de contatos com a China. Por que não estabelecer um contato e estabelecer incentivo para a empresa chinesa se instalar aqui? Porque se a empresa chinesa se instalar aqui para produzir isso aqui, vai ser vai ser uma conquista muito grande para todo mundo. Nessa última visita na China, houve um contato com a empresa que produz placas de energia solar. Essa empresa deve estar vindo no estado de Mato Grosso já com o objetivo de instalar, vai receber essa é uma das propostas do Zé Guilherme. Eu vi, acho que foi o próprio Zé Guilherme falando, fazendo um ranking dos estados com incidência de raio solar. Mato Grosso perde para 3 estados do Nordeste. Exatamente. Talvez lá o Piauí. Mato Grosso é o 4. Piauí, Ceará, tem um outro estado aí na nossa frente. Mato Grosso é o 4 em luminosidade, em raio solar. Isso mesmo. Ceará é espetacular, né? Porque além da energia solar, tem o vento. Ainda tem o vento, que pode ser a energia eólica, né? É verdade. Quer dizer, mas aqui não tem por que a gente ficar com essa energia cara e predatória, né? E como você falou, Antero, a questão do turismo, muitos atrativos estão em lugar longe dos linhões, enfim, muitas vezes o cara ainda está usando lá motor estacionário e não tem dúvida que a energia solar, né, vai ser uma alternativa importante. Enrolou e não respondeu. Coitado, Antero. Qual delas? Fui eu que enrolei, foi você que enrolou, Antero. Laís defendeu o Leopoldo, tá bom. Qual foi a pergunta? Bimetal. Da Bimetal, exatamente. Eu quero aqui dizer que enquanto nós conversávamos aqui, né, eu ia acionar a nossa equipe aqui quando abri o WhatsApp, já tem aqui a mensagem do Leandro, que é nosso superintendente lá, coordena a nossa competente equipe, e já me mandou aqui que a Bimetal tem incentivo fiscal desde 2003, né? Como o incentivo é para 10 anos, ele foi renovado em 2014, no início de 2014, portanto ela terá incentivo fiscal até 2024, ele é renovado por 10 anos. Lembrando que terá se cumprir as contrapartidas e tal. Com relação à recuperação judicial, né? Dizer, não tem e aí, de importante, o incentivo se ele for candidato contra pelo táxi. Não vejo essa possibilidade. O Estado ele tem um termo de acordo assinado com o governo do Estado, tem um decreto assinado pelo governo e nós respeitamos isso. Então, ela terá o incentivo até 2014. Com relação à recuperação judicial, é importante a gente esclarecer para o ouvinte, né? Uma empresa que está em recuperação judicial, ela ainda não faliu. Então, quando a empresa falha, ela não tem o incentivo fiscal. Em recuperação judicial, e aí eu acho que faz total sentido ela ter o incentivo, mantido, né? Até porque se você tirar uma coisa que ela tem, que ela está ajudando lá no custo dela, você ajuda a falir, né? Então, acho que faz sentido. Então, Antero, chegou a legião de fãs de Leopoldo em Jaciara, continua mandando mensagem no ar. E só vou ler uma aqui que a gente recebeu por esse Márcio Ponciano aqui de Jaciara, respondei pra mim. Márcio, nosso amigo. Esse dia teve um outro Márcio aqui que não era o Márcio Ponciano de Jaciara. E com esse nome, Márcio Ponciano. É o mesmo. Esse aqui é o Marcinho, né? Deve ser. Sim. Né? Filho do prefeito, né? Ponciano? Não, Ponciano, nosso colega trabalha na Casa Civil. Este Márcio Ponciano trabalha na Casa Civil aqui. O Márcio é Cassiano, a família do seu Márcio de Jaciara. Ah, tá. Eu tava confundindo Ponciano com Cassiano. Então tá, um abraço, Márcio.
Ele fala aqui, parabéns, secretário Leopoldo, pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. E parabéns, Antero, pela bela entrevista. Esse Márcio Ponciano me esculhamba, rapaz, todo dia. O seu Márcio Cassiano é o ex-prefeito que tem um filho, que tinha um filho com esse nome que faleceu. Pois é, eu soube disso, que ele faleceu. Alexandre Guto Lacerda, parabéns a todos pela entrevista. É o Leopoldo, equipe de trabalho desenvolvida a trabalhar um tema tão polêmico como incentivo fiscal. É sempre um desafio, clareza, resultado positivo é o que se espera. O Afonso do Ribeirão do Lipa, também nosso ouvinte, ele ligou, ele parabenizou o secretário, acredita que o incentivo é benéfico, desde que justo, e disse que o Brasil, pela carga tributária, está perdendo empresas para o Paraguai. O incentivo é ali no Paraguai. Isso, é verdade. É isso. É o que eu falei, a questão da lei Maquila, né? Eles têm uma questão lá que tem uma diferença de Mato Grosso e do Brasil, que é a questão da energia, né, feita lá, eles têm energia sobrando, por causa da Itaipu, que pertence a 3 países, então eles têm uma energia muito barata, então eles dão energia para as indústrias instalarem lá. A mão de obra é muito barata em razão das questões, né, trabalhistas e tal, e além disso, incentivo. O governo está dizendo assim, olha, instale no Paraguai, exporte, você vai pagar 1% de imposto, sem burocracia, uma coisa que nós precisamos avançar, já avançamos, mas precisamos melhorar esse ambiente de negócio, desburocratizar, enfim, e o Paraguai avançou muito. Eles falam que é a China da América, Paraguai. Então, é um exemplo para a gente melhorar, avançar. Não tenha dúvida que o país está ganhando com isso, porque está ganhando empregos e está ganhando renda. Tá, Leopoldo Mendonça, muito obrigado pela entrevista. É isso, né, Leilson? Tem mais alguma coisa? É isso. Muito obrigado, Leopoldo. E se tiver mais algum esclarecimento que você julga importante fazer. Quero agradecer você, Antero, a toda a sua equipe, a toda a população que nos ouve. Um abraço a todos amigos de Mato Grosso, especial lá de Jaciara, que já foram citados aqui, que estão participando. É um prazer muito grande para mim. Isso aqui é poder prestar contas, né, com bastante transparência, dar informação. É um recurso que é do cidadão de Mato Grosso, e a gente tem a oportunidade de estar aqui dizendo o que está fazendo com o recurso de Mato Grosso. Agradeço muito, estou sempre à disposição e sempre à disposição lá para qualquer esclarecimento.